Tá, aí contexto, Cici. Eu entrei no Apple Development Academy, aí lá eles têm umas coisas que eles chamam de challenges. Então, esse challenge a gente tem 25 dias úteis pra entender sobre um tema específico, um público-alvo em específico, e ir estudando aquilo ali e procurar alguma solução digital que a gente consiga construir dentro desse prazo, tá entendendo? Aí a gente tá tentando entender do que a gente pode fazer, se é alguma coisa de organização, se é alguma coisa pra conectar com outra. Aí entra nisso, tá? Aí o intuito da entrevista é mais pra entender sobre a tua rotina, como é o cotidiano nesses grupos artísticos, que eu sei que tu faz parte do Barlavento, né, também. Barlavento tá certo. E também do Miraíra, como liderança lá. Aí pra ter essa visão de como é que é, ou se tu conhece sobre outros grupos de teatro também. Então a primeira coisa, assim, pra tu ir falando, e vamos explorando aqui essa entrevista, onde é que sai, sobre como é essa rotina, o que acontece num pré-apresentação, durante a apresentação e pós. Tem algum caos aí no meio? Como é que funciona? Tá, é o seguinte, eu tô tanto no Miraíra, né, como também na Barlavento, que é a minha companhia. E aí lá eu desenvolvo os meus trabalhos fora ali do Miraíra, que tem uma coisa muito, muito ligada com a coisa do IFCE, né? Então é uma coisa bem institucional. Vai, meu Deus, tem um negócio aqui na tua cara. Aí, assim, em relação de rotina, eu tentando descrever o caos, eu não sei como é que descreve o caos. Tipo assim, no ensaio, eu tenho dificuldade de, tá, galera, vamos apresentar essa coreografia que a gente precisa na apresentação daqui a 3 meses. Alguma coisa assim, tá entendendo? Nos materiais, eu lembro que a gente tinha dificuldade sobre isso também. Assim, eu tento utilizar muito tudo de aplicativo que me seja útil, né? Tudo, assim. Então, eu vou utilizando muita coisa daquilo do Spotify, né? De coisas que são úteis para trabalhar com dança, por exemplo, né? Mas eu percebo, por exemplo, que tem uma coisa que sei lá, coisas assim, de ter dificuldade de acessar a música com o celular, e aí eu não consigo gravar, porque eu só gravo se eu tiver, né? Por exemplo, isso é uma coisa que é muito comum. Outra coisa é em relação a gente tem trabalhado lá no Mira, Suri, muito com planilhas, sabe? Muito com planilhas. Excel, por exemplo. A gente está trabalhando muito com isso. E aí, por exemplo, me parece ser um sistema muito interessante, principalmente num trabalho como Mira, que a gente tem 45 pessoas, às vezes tem 20 dançarinos, e cada dançarino vai utilizar, sei lá, 10 figurinos, né? Como no espetáculo como Pátria Grande, a gente precisou usar muitas planilhas, por exemplo. Né? Só que o Excel não é uma coisa tão simples assim, né? E fazer numa tabela também, às vezes, não funciona. Então, porque a gente, tipo assim, a gente fazia o nome da pessoa, a dança que ela tá ali dançando, aí quais são os figurinos dessa dança determinada e se tá na mala, se não tá. A cada apresentação. É importante. Né? Uma rotina de temporadas, isso é uma coisa que pega a gente. Também tem outra coisa que quando a gente vai imprimir no Excel, aí fica terrível, e aí a gente não sabe mexer. Então, assim, o Excel é uma coisa bem difícil, mas a coisa da planilha, de planilhas, é algo que é bem faz muita parte da vida dos grupos, seja de dança, de teatro, sabe? Essa parte de organização, de planejamento, tudo isso, os grupos de teatro, principalmente grupos que têm... Tipo, eu lembro certa vez, eu fui na sede do Expressões Humanas, que era um grupo antigo daqui. E aí a gente chegava lá e onde no local das reuniões tinha a famosa lousa, né? Aí a lousa toda marcada com os dias da semana, com todas as atividades que tinham durante a semana, né? Então a coisa da agenda coletiva do espaço, do equipamento, né? A agenda do grupo. Assim, teve uma certa vez que eu utilizei também aqui aquelas ferramentas do Google que era relacionado a a gente até usou certa vez, Suri. Na época eu estava usando muito, quando eu fui naquela bolsa.
que é aquela sim. ferramenta do Google que você vai trabalhando aqui, aí a outra vai trabalhando lá, e aí a gente vai compartilhando, principalmente na época que a gente está escrevendo dramaturgia. O Google Escrevendo Docs. texto. Tá falando sobre o Drive, Google Docs, Google Agendas. E aí tinha aqueles Googles da vida que é de empresa, né, de trabalho, aí ficava tentando trabalhar. Só que eu percebo que são coisas assim muito voláteis. Às vezes a gente usa durante um tempo porque tá no hype, ou então porque a gente acha que funciona, que é legal, mas nem sempre fica assim, né? Mas eu acho que são essas ferramentas de planejamento, por exemplo, para um espetáculo, elas são essenciais. Só que muitos artistas também, pelo menos uma galera da velha guarda, usa a coisa do papel muito, né? Usa muito papel. Mas eu acho que a galera da minha geração já tem uma relação com o digital muito mais forte. Embora não deixe, né, de ter o papel também. Eu fui recentemente para a sede do Pavilhão da Magnólia. Não sei se vocês já ouviram falar desse grupo, que é um grupo que ganhou o prêmio Shell recentemente, é um prêmio nacional importantíssimo e tal. E eles, trabalham muito com a coisa da planilha Excel, trabalham muito com essa coisa online, mas também com isso que eu falei do calendário lá, sabe? Na tela. Na tela não, na lousa. Então, eu percebo que transita muito nessa questão, sabe? Mas tem uma coisa que existia muito forte aqui no teatro, na dança, aqui em Fortaleza. Vou falar de um recorte da nossa cidade, tá? Pensando assim mesmo nessa ideia assim, de vocês estarem descobrindo coisas e ver, né? Pensando muito nessa atividade que vocês estão fazendo, assim. Mas tem uma coisa que eu acho que a nossa cidade tinha muito, que era a crítica teatral. Por exemplo, na área do teatro era a crítica teatral. A crítica é um exercício que ela é muito difícil no Brasil porque não há formação nisso. A pessoa ela se forma artista, mas não se forma crítico de arte. Sim. No máximo, nas artes visuais, por terem pessoas que estudam a história da arte, aí elas se acham aptas a serem críticos. E hoje, com a rede social, a gente tem possibilidades de fazer crítica, mas eu percebo que não tem uma coisa engajada e um negócio interessante. E eu não sei, assim, cada vez mais o que eu percebo é que a gente precisa compartilhar os nossos espetáculos. Que nem só, assim, a gente usa muito o Instagram no Brasil, né? Sim. Mas o Instagram, ele não é suficiente para divulgar. E a gente também não sabe como fazer algo. Acho que a questão da divulgação do espetáculo, acho que é o maior problema do artista hoje. Divulgar o seu trabalho, né? Divulgar os espetáculos. E a crítica, antigamente, era uma coisa que era muito funcional para isso. Porque você imagina aí que, por exemplo, tinha um festival, aí tinha o crítico, aí era se a pessoa escrevia sobre o espetáculo. E nessa escrita, ela era publicada no jornal, por exemplo, que era o maior veículo de divulgação, né? Se pegar dos anos 2000 e tal, ótimo sair no jornal, né? Era incrível sair no jornal. E essas críticas, elas, né? Tinha crítica que era boa, ruim. A crítica não vem para falar assim, se esse espetáculo é bom ou ruim. Tem crítico que faz isso. Mas ela vem para falar do espetáculo. A gente assiste esse espetáculo, fala disso. Esse espetáculo tem essa potência sobre isso, isso e isso. Então, ela acaba divulgando o espetáculo, sabe? Sim. Então, assim, pensando em todas essas ferramentas, em tudo que poderia acontecer, eu acho que, e no ambiente que vocês estão e tal, a coisa que mais ajuda o artista é divulgar o seu trabalho, sabe? É divulgar o seu trabalho e de uma maneira, assim, que fosse algo... Eu nem sei como, mas de uma forma orgânica, entende? A crítica é uma maneira orgânica, assim, porque eu tô aqui falando sobre esse espetáculo e tal. Tem uma galera que fez um aplicativo recentemente que se chama Mais Plateia. É uma galera do IFCE, inclusive. E esse aplicativo, eles mandam programação. E eles têm feito algumas poucas críticas, mas têm feito também. Tem sido uma experiência com isso aqui, né? Na cidade e tal. Mas eu percebo isso, assim, a divulgação, a gente sempre, assim, divulga nas nossas redes sociais. Tipo, eu, enquanto artista, eu tento sempre estar postando alguma coisa. E eu nem gosto. Mas eu tento porque se eu não ficar aparecendo, quando eu tiver um trabalho, aí ninguém vai ver, né? Então, tipo, no Miraíra é muito fácil a gente divulgar e lotar um teatro. Porque são 50, sei lá, pessoas.
Se cada uma levar 2, a gente já tem uma galera considerável. Agora, na Barlavento, eu sempre tenho dificuldade de levar público. Porque a galera me conhece, a galera vai, mas a galera não tem mais criado essa rotina de colocar o teatro dentro da sua rotina, como era o cinema. Na geração de vocês, por exemplo, a nossa a infância, a adolescência era no cinema. Sim. Até hoje, a gente já não vê mais isso. Né? Hoje, com o streaming, Netflix e tal, a galera não... Até o cinema nem tem ido mais. Mas ainda é um local possível. Então, a coisa que mais se conversa hoje no universo, dentre os artistas, seja da dança, seja do teatro, seja da música, para além dessa música que se faz ali no barzinho, essa galera toda tá querendo divulgar o seu trabalho. Porque é por meio desse trabalho que essa galera ganha dinheiro. E é por meio... Também é muito ruim a gente montar um trabalho. Imagina aí tu passar 6 meses montando um trabalho. Sim. E vai apresentar e tem 3 pessoas para assistir. Frustrante. Né? E assim, gratuito, de graça. Né? Então tem questões que envolvem, claro, pagamento, né, orçamento e tudo mais. Quando a gente está no trabalho, no processo, a gente quer compartilhar com o público isso. Sim. Então, assim, saber como a gente vai trazer o público para o teatro é a nossa maior questão, eu acho. Como esse público vem para o teatro, como é que a gente pode divulgar o teatro para esse público, como é que esse público pode reaprender que sair para ir para o teatro é uma coisa legal, sabe? É uma coisa que é massa. Sim. E até recentemente, eu posso te mandar também isso. Recentemente saiu um negócio no Instagram de um artista que eu não sei de onde é que ele é, mas eu vi muita gente republicando. Inclusive, eu vi com o Silvério Pereira, que ele repostou. E era assim, essa geração não quer ir no teatro. Era uma coisa assim, é a frase bem chave, assim, para chamar a atenção. Certo. Mas é algo que a gente percebe mesmo. Eu dou aula para os alunos de teatro, alunos que vão fazer o curso de teatro no primeiro semestre, e essa galera, às vezes, nunca foi no teatro assistir um espetáculo. Aí o menino, como é que tu fez o Enem? Escolheu fazer teatro e tu veio aqui e não tá sabendo nem o que é que vai fazer na sua vida. Meu Deus. Essa é uma realidade. É muito real isso. Porque a pessoa fez esse teatro na escola, ela fez teatro na igreja, ou ela quer ser atriz da Globo, ela quer fazer Netflix, ela quer ganhar um prêmio em Cannes, sonho. ela quer ganhar o Oscar, aí ela vai fazer teatro, entendeu? Sim. Mas rir mesmo no teatro, ela não pisa lá. Então essa é a nossa maior, se tu perguntar assim, qual é a maior questão na mão de qualquer artista hoje, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em qualquer lugar, é como a gente leva o povo para ir pro teatro. Como é que a gente volta a lotar os teatros nessas cidades todas, porque não é um problema só de Fortaleza, é um problema que é do nosso país, sabe? E quiçá se não é de outros lugares também. Uma coisa que leva muita gente pro teatro, por exemplo, é teatro musical, no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas fora isso, só se for atriz e ator global. Se não tiver na Globo, não vai. Tipo, se não tiver feito um filme que foi massa, assim, tal, a galera não vai. Esses dias mesmo, ó, teve uma apresentação no TJA. Quando a galera daqui começou a divulgar esse negócio que eu falei, essa postagem, porque teve uma apresentação aqui que era uma galera, foi uma residência com um professor que ele é, um artista que ele é piauiense, e uma residência juntando 3 grupos, uma galera, tinha tipo umas 15 pessoas em cena, e não lotou. E esse tipo de trabalho era costume muito lotar, e não lotou, assim. E até uma das atrizes era a Jane Albuquerque, que dia desse estava todo mundo beijando os pés dela porque ela fez o Agente Secreto. Nossa, sim. Então, tipo assim, aí a galera ficou, poxa, e aí, assim, pra que a gente continua fazendo isso aqui que não dá dinheiro, que não dá nada, mas é a nossa profissão, o nosso ofício, né? A gente nasceu pra fazer isso. Então, assim, é a maior questão, é a nossa maior BO. Eu entendi que você trouxe a parte dos críticos, né? Aí você também disse que a galera aqui do Brasil tem a galera que faz artes visuais e daí vê uma coisa mais sobre isso. Mas quem teria essa autoridade pra estar criticando as obras, tá entendendo? Pra estar lá comentando sobre elas. Essa é uma grande questão. No Brasil era histórico, quem fazia a crítica seriam pessoas que eram também jornalistas. Não só jornalistas, eram artista e jornalista, sabe? Mas era uma galera que tinha uma relação com o jornal. Porque a crítica, quando ela surge muito voltada ao jornal, ao veículo, sabe? Mas eu penso também, assim, que hoje
Porque quando a gente fala a palavra crítica, parece que sou um negócio assim de 3 cabeças, né? Mas a crítica boa, assim, de um trabalho, ela ajuda a refletir para além do trabalho, sabe? Ela ajuda a gente a olhar o trabalho com outros olhos também, né? Então, geralmente, são pessoas que têm uma formação na área, são pessoas, ou então, que têm uma formação no campo da arte, que podem pensar assim, olhar um espetáculo e dizer, olha, eu vou falar aqui desse espetáculo, esse espetáculo me provocou isso, eu lembrei disso. Tu pode voltar a conhecer essa história. Sei lá, a pessoa foi assistir o Flor do Deserto. Aí ela fala, o espetáculo me provocou isso. Você pode conhecer essa história consultando esses veículos. Você pode visitar o local foi esse. Então, é alguém que faz uma matéria, sabe? Tinha essa relação com o jornal porque acaba sendo quase uma matéria sobre aquele trabalho. Entendi. E aí, tipo, por exemplo, uma certa vez eu participei de um espetáculo que a gente fez um festival aqui, era um festival de teatro de Fortaleza, que é um festival que ainda existe, vez ou outra, mas ele ainda existe. E aí, quem fez a crítica do espetáculo que eu atuei foi um ator daqui, que era o Danilo Castro, que ele até está em Brasília agora. E a crítica dele era muito bonita, porque ele também era jornalista, ele trabalhava até no jornal, se eu não me engano, na época, e ele era ator. E a crítica dele era muito poética, assim. Então, ele falava muito sobre uma impressão daquilo que ele viu, assim. E do que ele sentiu, enfim, é uma escrita muito deliciosa. E hoje aqui, pelo menos no Mais Plateia, eu vi quem fez crítica foi um ator, um diretor de teatro. É o nome dele? Esqueci. Mas é um diretor de teatro importante daqui, muito da velha guarda, assim, muito antigo. E esse diretor, ele também fala muito, assim, uma impressão dele e tudo mais. Mas o que eu acho que é relevante da crítica é a possibilidade da gente poder conversar o mesmo assunto, sabe? Dizer, olha, a gente assistiu esse espetáculo, aí eu achei isso, eu achei isso. Porque isso acaba virando uma mídia orgânica da coisa, sabe? Então, é interessante quando as pessoas podem conversar sobre o espetáculo, sabe? E hoje, nas divulgações, a gente fica... Eu até penso assim, as divulgações no Instagram, por exemplo. Se eu... Só um minutinho aqui, peraí. Tá bom. O que você pensa em perguntar ela sobre a criação de roteiro, Eu gosto. cenário? Ir para um outro lado, né? Também. Porque essa parte aí, nossa, fiquei surpresa. Eu não sabia desse problema. Eu imaginava, mas eu não tinha raciocinado ele. Eu imaginava. Minha mente explodiu aqui. E porque seria uma coisa assim mais dificultosa da gente implementar. É verdade. Né? Porque quem são essas pessoas? Quem a gente poderia dar autorização para isso? Vai ser um chat sobre isso? Né? Tá. Maria, mais café eu vou nem dormir mais. Muito bom. Olha. Gabriel, tá? Não. Oi, Mari, peraí, que eu vou coisar aqui. Sim. Voltando. Sim, a gente tá. Tu quer terminar o que tava falando? Ou era. Eu nem lembro mais, não, mas Tá. Que a gente tava pensando, entendemos sobre essa parte e vamos conversar sobre uma outra parte também, pra gente ter mais esse leque de opções. Como é assim o processo de pensar e organizar um cenário, esse figurino? Vocês vão coletando essas imagens e vocês vão colocando aonde? Como é isso? Como essa reunião de coisas para ter esse processo criativo de produzir uma obra, né? Ter uma obra ali no final. Tá. Eu vou... Por exemplo, na Barlavento, que eu vou te dar um exemplo de menor porte e um de maior porte, que é o Mirarira, né? Tá. Então, tipo assim, na Barlavento eu fiz um espetáculo, Corpos Embarcados. E aí, nesse espetáculo, eu tinha São duas atrizes. A gente tem, 2 figurinos, mas a gente tinha outros adereços também, tá? E aí, nesse espetáculo, a gente chamou uma pessoa, a gente tinha uma ideia, né? Chamou uma pessoa para desenhar o figurino. Que aí, nesse caso, a gente tem uma pessoa, né? Um figurinista, que ele é responsável por pensar esse lugar, né? Por desenhar figurino e tal. E aí, ele fez o desenho e tudo mais. E aí, depois, a gente levou para costureira, porque tem figurinista que tem
costureira já, e aí já entrega o figurino pronto, depois de aprovado, mas também tem figurino, tem quem só desenha. Nesse caso, essa pessoa, ele só desenhava, e eu fui atrás da costureira, do tecido, do resto. Foi meio fuleiragem, mas foi assim que aconteceu. Mas tem outros profissionais, por exemplo, que compram um figurino feito, vai no brechó, aí vai atrás de peças, sabe? Então, assim, depende muito do profissional. Tem gente que desenha e costura do zero, mas também tem gente que vai atrás das peças em brechó, parará, parará. Depois de feito, aí prova, parará, aprovado, aí começa a utilizar esse figurino, né? Então, eu tenho uma lista de alguns figurinos e adereços desse tipo de espetáculo, por exemplo, que eram 2 pessoas. Agora, quando eu pego, por exemplo, por exemplo, da Barlavento, eu tenho esse espetáculo. Aí eu tenho sketches e outros, mas eu não tenho nenhum outro espetáculo nesse porte. Aí que eu consegui montar figurino, parará, parará, parará. Mas eu tenho esse material, que aí eu tenho figurino, cenário e adereços, coisas miúdas, tipo casaco, chapéu, sabe? Coisas miúdas que a gente vai fazendo vários personagens. Tenho esse material, guardo lá dentro. Quando tem a apresentação de novo, vou atrás de abrir tudo, botar, tirar do mofo, fica guardado em casa, dá algum jeito, a gente dá um jeito. Vou atrás de tirar do mofo, não sei o que, nananã, e aí tem a apresentação. Geralmente, por exemplo, o Gabriel aqui em casa que anota tudo, porque ele é bem organizado. Aí ele anota tudo pra gente não esquecer nada. Já sou bem diferente porque eu sou desorganizada, mas dá certo. Ele lembra, eu esqueço, mas ele lembra, dá tudo certo. Já, por exemplo, sei lá, quando eu pego o Miraíra, aí, minha amiga, porque aí depende, tipo assim, a gente tem um flow daquele que é um figurino só e vários adereços. Aí precisa catalogar tudo, aí, tipo assim, são 20 chapéus, 10 tiaras, 20 outras coisas, 10 mais outras coisas. Então são muitas miudezas, muitos detalhes, né? Aí eu posso também te mandar, Suri, essas planilhas que a gente fez pro Pátria Grande, que esse tu não teve noção. Mas, por exemplo, o Pátria, eu tenho, sei lá, 15 coreografias, 12 coreografias, não lembro decorar. Das 12, tu imaginar que um menino dança 6, ele tem 6 calças, 6 blusas, 6 cintos, 6 chapéus, só uma pessoa sozinha, se ele dança 6. É babadeira, filho. É desesperador. Quando bota todo mundo. Eu tenho foto dos camarim também, aí tu mostra pra ela Eu mostro. O peso e o desespero. O adereço. Porque os camarim era deste tamanho, era 2 camarim deste tamanho assim, ó. Pra caber todo mundo. Foi onde a apresentação mesmo do Pátria Grande? Foi. A minha filha nem foi, né? Não consegui. Tá estudando. Mas eu soube, eu fiquei, não, eu vou, vai, chegou no dia. Aí, minha filha, no dia anterior, no sábado, esgotou os ingressos do domingo. No sábado, 4 horas da tarde, já não tinha ingresso do domingo. Tá vendo, ó? Concorridíssimo. É porque é fantástico demais o Pátria Grande. Mas aí ele dá um trabalho, porque, por exemplo, eu tava, sei lá, em 6 coreografias. Não sei, eu peguei a peça assim pela metade, mas era uma coisa assim. Eu faço também, ó, uma coisa que aí pro Miraíra, como são danças diferentes, aí eu faço um negócio que eu chamo de escala. É a mesma coisa da escala do trabalho. A pessoa dança na segunda, na terça e na quarta. Só que ao invés de ter dias da semana, tem o nome das coreografias. Sim. Então, eu tenho a primeira coreografia, a segunda, a terceira, e eu vou colocando o nome das pessoas lá. Também faço uma listinha. E aí, por exemplo, eu tenho uma... Aí, toda vida eu escrevo o nome de todo mundo. Todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá aqui. E aí, eu vou botando... E depois eu vou contabilizando. Porque, assim, uma coisa que eu acho importante é... Eu sei que eu tenho gente ali que dança todas as coreografias. Assim como eu tenho gente que dança 3. Que aprendeu só 3. Então, eu tento equilibrar para a gente ter uma certa média. Então, por exemplo, eu vou anotando a que cada um tá, né? Aí, então, assim, eu vou ter aqui Suri, Circe, Tomás e Léo. Aí eu vou marcando. Tem um pauzinho em cada. Vou utilizando a técnica dos pauzinhos. Um pauzinho em cada. Aí vou fazendo até terminar todo mundo. E aí eu vou vendo como é que tá essa média. É claro que eu escolho pela qualidade técnica do que a pessoa entrega.
Mas eu tendo possibilidade de tirar uma por outra, porque tem uma que tá em 3 e outra tá em 6, Sim. aí eu faço isso também. Então, no Pátria, a gente tinha gente que estava em 6 coreografias, mas a média era 4, 5. Era 5, 6. E tinha gente que estava em 8. Era o máximo. Aí tinha gente... A média era 5, 6 coreografias. Aí eu explico pra eles, ó, essa aqui é a média, essa aqui é o máximo. E aí... Aí é isso. Aí, tipo assim, aí a primeira dança é uma saia, uma blusa, 2 bichos no braço, 2 bichos na perna, um negócio na cabeça, um apito, um colar. Aí a outra dança é uma outra saia, um top, 2 bichos no braço, 2 bichos na perna e um negócio na cabeça. Uhum. Aí tu vai imaginando quando chega na última, entendeu? A menina ainda tem sorte, porque tem, às vezes é um vestido. Aí a gente tem essa paz. Mas o menino, quando é assim, o menino quando é assim é uma bermuda. Aí ele tem uma paz, ele respira. Mas na maioria das vezes é muita coisa, né? Aí a gente tem esses sistemas. Aí a gente tem uma planilha que a gente tem, sei lá, desde os anos 90 lá no Miraíra, que ela super funciona. Mas a gente também tem feito outras alternativas. E para o Pátria Grande, a gente utilizou a planilha Excel, por exemplo. Nossa, legal. Muita planilha Excel. A gente fez masculino, feminino. E o último espetáculo que a gente dançou, quarta-feira passada, a gente tá cantando um sim. A gente dançou na quinta-feira de manhã lá. E pra lá a gente utilizou também a planilha. A gente fez também a planilha, porque a gente tá vendo que tá funcionando legal. Então a gente tem utilizado muito essa coisa, né? Aí lá no Mireira, por exemplo, tem uma questão imensa, que é a gente saber tudo que tem lá dentro. Porque tem muita coisa lá dentro da sala. Sim. A gente, pra você ter ideia, assim, a gente tem figurino dos anos 80. Que funciona, que a gente usa. Organização Então, assim, cabe nelas mais ou menos. Porque a cintura dos anos 80 era uma, a cintura dos anos 90 era outra, e a cintura dos anos 2000, 2010, amor, não é a mesma cintura, não. É muita Coca-Cola. Então, cabe assim, mas tem. Então, aí lá no Miraíra tem essa questão muito específica, mas eu acho que tem uma relação com o Miraíra e com grupos como ele, que são grupos que trabalham com danças populares tradicionais, que é diferente de eu ter um espetáculo. Por exemplo, eu tenho a companhia da Lia Rodrigues no Rio de Janeiro. Aí eles fazem um espetáculo que, sei lá, eles têm um figurino no espetáculo inteiro, ou 2 ou 3, durante todo o espetáculo. Pois é. Mas o Mireira e outros grupos como ele, dança várias danças de regiões diferentes. Isso quer dizer que a gente tem figurinos típicos de danças diferentes. Eu não posso colocar, por exemplo, uma dança gaúcha e a gata para dançar de um short e uma blusa. Ela tem que dançar com a roupa completa, a roupa típica, né? A roupa tradicional. Então, por ter essa relação com o patrimônio imaterial também, é importante que a gente utilize os figurinos tradicionais, né? Os figurinos que fazem parte desse imaginário, desse universo. Então, Miraíra, Estrelas da Rua, o Raiz Nordestina são, por exemplo, exemplos de grupos que eu acho que sofrem um pouco com isso também. De ter muito material e ter esse problema para catalogar, para dar conta de não esquecer, né? Que tem essas demandas. Sim. Demandam isso também. Tá, porque já aconteceu. Até enquanto eu tava no grupo também, a gente chegou na da apresentação e tava faltando uma água, tava faltando alguma coisa assim, alguma coisa se perdendo no meio do caminho. Até hoje, eu lembrei agora, eu fui com uma calça marrom, aí eu troquei de roupa dos figurinos, não sei o que, e ficou um caos no camarim. Quando foi pra eu ir embora, cadê minha calça marrom? Nunca. Teve uma vez que eu achei uma blusa minha perdida na mala. Uma blusa. Tá entendendo? E o processo da lavagem também, né? Lavagem de roupas depois. Quem vai lavar o quê? A gente tem uma planilha também para lavagem. A pessoa leva, tem que anotar. Tudo a gente tem uma tabela, um negócio, que senão a gente não lembra. Eu tô com um saco de roupa aqui para lavar. Quem disse que eu lavei? E se eu não ficar olhando para ele todo dia, eu não vou me lembrar nem que ele tá aqui em casa. Quem dirá que eu tenho que juntar os que tá da casa de todo mundo para contabilizar tudo. Sei lá se a pessoa tirou um figurino. Já teve vezes que a gente, por exemplo, recebeu roupa manchada. Então, se eu não tivesse anotado que essa pessoa levou essa roupa, aí quem é que vai dar conta desse prejuízo também, né? Então, a gente tenta ratear tudo coletivamente, mas às vezes acontece. Tipo assim, uma outra coisa, da última apresentação, o vestido da Maria Bonita, por exemplo, ele rasgou. Aí, beleza, todo mundo sabe que esse vestido rasgou.
Foi pra agora, pra Camusim, quando foi pegar o vestido. Rasgado. Ah, tá rasgado. Nossa, sim. Aí a gente foi lá, ter que costurar na mão e é isso, e resolveu. Mas é isso, a gente ficou. Então, mesmo a gente, eu acho que a gente é um grupo muito organizado, e a depender do elenco que tá com a gente fica mais ou menos organizado. Mas agora eu acho que a gente tá super organizado, porque a galera tem. O Tomás é muito cri-cri, ele sabe mexer em planilha, Excel. Então ele é Sim. muito. Organiza tudo. A Brena, que também tá no material feminino, ela também. E aí eu acho que a gente tá bem organizado, sabe? Mas ainda assim acontecem coisas que É. a gente não dá conta, né? E tu imagina se a gente não fosse organizado desse jeito, tanto de problema que ia dar. Entendi. A parte de durante o espetáculo, eu não sei. Tem as coisas que podem acontecer de, não deu tempo de ficar pronto. Mas eu fico tentando raciocinar também. Porque a gente tem que pensar nessa parte dessa solução, né? Do que a gente poderia fazer. Num pós-espetáculo seria mais sobre desarrumar a mala, mais sobre guardar as coisas na mala de volta. Não esquecer nada no espaço, né? Mas na questão do pós-espetáculo, poderia ser voltado para ajudar nessa organização, né? Tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora que me veio na cabeça, Suri. Pensando na coisa que tu falou primeiro, lá no começo, sobre como é esse processo, né? De ensino, de criação, enfim. Tem uma coisa lá no Mira que eu achei que a galera fez, que eu achei super legal. Porque, assim, a gente no começo tinha uma coisa muito de fazer a pastinha lá com as músicas, pelo menos da pandemia pra cá, né? Sim. Fazer as pastas com as músicas, a gente compartilha, a galera vai ouvindo e tal. Mas pra gente viajar pra Serra Talhada, ano passado, como foi isso? Acho que, sei lá como foi. Mas pra gente viajar, os meninos foram fazendo vídeos. Então, ao invés de compartilhar a música, eles davam jeito de compartilhar o vídeo. Sabe? Da coreografia, né? Da coreografia. Porque eles estavam tentando ensaiar. Tipo assim, na minha época... Eita. Mas, por exemplo, em 2005, 2006, 2004, por aí, a gente estava estudando um espetáculo que era Irmãos Fuertes Hermanos. Esse espetáculo, ele tinha muitas danças da América Latina também. Então, tipo assim, foi a minha primeira experiência aprendendo danças da América Latina, nessa época. E a gente anotava tudo num caderno, cara. Porque não tinha essa coisa de gravar, né? E aí eu anotava, eu não achei nunca mais esses cadernos, eu não achei. Mas minha mãe tem alguns dela que ela, antigamente, ela criava coreografia, ela desenhava, né? Fazia anotação da coreografia, porque hoje a gente grava, aí a galera vai estudar. É mesmo, eu nunca tinha pensado como é que vocês... Eu aprendi uma coreografia sem assistir um vídeo, porque eu só aprendi dessa forma. Suri, a gente fazia assim, ó, dançava, aí corria pro caderno anotar. Aí diz, é 2 pra lá, 2 pra cá. Porque, tipo assim, eram danças que eram muito diferente da nossa realidade. Sim. Que a gente dançava cultura brasileira. Aí quando eu boto, por exemplo, uma dança, o bailecito, que é uma dança que tem um movimento de lenço, tem um movimento do corpo, tem um sapateio, tem várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Aí a gente, eu vou precisar anotar isso aqui, que eu não vou decorar. Então, que era diferente de aprender uma outra dança, que era ir para a direita, para a esquerda, dar um giro e ir para frente e para trás, né? Então, a gente começou a perceber assim, galera, não estamos decorando, assim. E aí, a minha mãe deu essa pressão, eu lembro na época, ela deu essa pressão, vamos decorar, porque não dá mais não, todo ensaio a gente estava começando do zero, porque a galera não decorava. E aí, e as músicas em espanhol, sabe? Nossa, aí a galera, é mais difícil de acompanhar. Para onde é que vai, né? Aí eu sei que a gente anotava, eu desenhava meus pauzinhos de novo, né? E a gente fazia muita anotação coreográfica. Então isso era uma coisa muito forte da nossa época. Sim. Mas aí hoje a galera grava. E aí a galera grava, mas nem sempre o vídeo é legal, sabe? Nem sempre o vídeo é suficiente para ensinar. Pra entender. Aí teve uma vez, Suri, eu posso verdade. ir atrás disso aqui também. Isso é verdade. Eu peguei uma coreografia, não sei se foi Pachamama, mas eu peguei uma coreografia. Nossa. E eu escrevi
braço pra cima, braço pra frente, pra direita, pra esquerda, 2 vezes, vai pra cima, vai pra baixo, dá um giro pra esquerda, giro pra... E eu escrevi, eu fiz essa transcrição da coreografia. Isso ajudou muito a galera, muito, 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 muito. Ajudou muito, porque a galera conseguia ver de um jeito diferente. Porque tem gente que assiste e aprende a informação. Mas tem gente que precisa, mas tem gente que precisa de mais detalhes, de mais detalhamento. E até porque no vídeo tem gente que aprende, mas, por exemplo, vai acompanhando uma coisa de Just Dance. O Just Dance é espelhado. Isso quer dizer que se eu fiz pra direita, no Just Dance ele tá pra esquerda. Tem que ter isso, né? Então, às vezes, tu aprende a coreografia, mas tu não vai conseguir pegar todas as informações, porque ela não tá ali pra ti. Ela não tá me dizendo se é pra direita ou pra esquerda. Tem gente que tem, sei lá, dificuldade de entender ainda a direita e a esquerda. Coordenação motora também. Então, essa coisa do vídeo já era uma coisa super legal, que, tipo, eu nem tinha pensado nisso, só compartilhava a música e dizia, se virem. Aí eles, desesperados, começaram a, nessa mesma pasta que eu coloquei as músicas, colocarem os vídeos. Aí isso já foi super legal. Mas se eu tivesse mais tempo, eu ainda faria mais dessas transcrições. Sim. É porque demora muito. É muito. Pachamama, descrever um Pachamama, Ave Maria, um cana verde. É muito trabalhoso. E eu escrevi porque, eu não sei mais como ensinar isso aqui. Então eu vou escrever. Desespero. Porque eu acho, eu tô me sentindo burra. Pra eles, eu tô me sentindo burra. Eu não sei mais ensinar. Chegou no meu limite já. Sim. E aí eu escrevi e é muito legal, assim, eu gostaria de fazer mais vezes, porque é uma experiência legal de ver a coisa, mas, assim, e facilitou muito, a galera aprendeu, tanto que é uma coreografia que hoje muita gente no grupo dança, muita gente. Qual é a coreografia que muita você disse? gente. Eu acho que foi Pachamama. Foi Pachamama, né? Sim. Eu tenho pra mim que foi Pachamama. Nossa, ainda mais Pachamama. Porque ela é muito detalhosa, assim. É uma coreografia que tem muitos detalhes, assim. E eu trabalhei numa escola que eu fazia o São João dessa escola. E lá eu entregava a letra da música. Aí, assim, só que era assim, eu ensinava as crianças, mas eu fazia um ensaio para ensinar, outro ensaio para ver e um ensaio geral. Então, com as crianças eu encontrava 3 vezes. Mas nesse primeiro encontro eu entregava para a professora a letra da música com a coreografia toda descrita. Porque essa professora precisava de lembrar, ela precisava saber, porque ela que ia ficar todos os dias ensaiando com as crianças, até as crianças me verem de novo. Então eu tenho esse material de transcrições das coreografias que eu fiz, que assim, aí era um trabalho chato, porque eu pegava a letra, aí eu tinha que fazer uma seta, pegar o Word, aí botar a forma, fazer a seta. Aí eu criava uma caixa de texto. Aí eu escrevia 2, giro para a direita. Aí a outra frase, aí eu pegava outra seta. Sim, agora é uma roda. E às vezes você faz era bom quando fazia o movimento na estrofe inteira, porque eu botava o colchete assim, né? Aí botava a caixa de texto e dizia grande roda. Aí era aquele verso todinho. Mas quando era uma frase aqui e outra frase aqui embaixo, já era duas setas. Eu posso te mandar isso também. Era isso que eu tentava fazer. Mas ajudava muito as professoras, porque elas não dançavam. Elas não iam decorar. E mesmo gravando, porque elas gravavam, mas elas pegavam a letra e elas tiravam a dúvida ali. Então elas, então isso aqui é para esse lado. Porque na hora que você vai ver o vídeo, você vê a coreografia, mas a definição do movimento, para onde ele vai, você pega ali no papel e é muito mais rápido, né? Acaba sendo muito... Então, tipo, a professora era perfeita. Quando ela recebia, ela, ai meu Deus, graças a Deus. Quando era professora novata, porque eu fiz vários anos essas festas assim. Então, quando era uma novata que chegava assim, desesperada, sem saber como é que ela ia ensinar para as crianças, que ela recebia o material, ela quase ajoelhava nos pés e dizia, agora. Porque é bem legal, assim, essa coisa da transcrição é algo muito complexo, muito difícil, é chato, mas para esse trabalho, que eu vou te dizer assim, que não é um trabalho que envolve ensino, mais ensino do que apenas um trabalho artístico, eu acho que funciona muito mesmo. Entendi. Sabe? Tá. Porque realmente tinha essa dificuldade, eu lembro que eu colocava os vídeos e eu ficava tentando entender de onde eram as coisas e para que lado eu ia, pra não chegar e eu aprender que era pra esquerda, sendo que no vídeo eu vi errado, era pra direita. Então, realmente,
É outra coisa E mesmo. facilita muito. Até, assim, tem gente que gosta de pegar a coreografia, assim, na internet, né? Sim, Facilita você saber pra onde é que você tá indo. Porque a pessoa quer arrasar, ela não, às vezes não tem esse tempo todo. Eu não quero ter esse tempo todo pra olhar se é pra direita ou pra esquerda, eu só quero dançar. Né? E aí, mas ao mesmo tempo acompanhar, saber fazer, gravar e saber que eu tô abalando, né? E aí eu acho que essa coisa da direcional, que dá uma direção, que diz a quantidade de giros, sabe? sim. Isso facilita muito para quem precisa aprender rápido, principalmente, né? Porque no caso do Miraíra, às vezes surge, por exemplo, a gente hoje confirmaram, me pediram um cachê semana passada, eu dei o cachê, hoje disseram, pois nós vamos chamar vocês e a apresentação é sábado. Esse sábado? Nesse no outro. Ah, Nesse no outro. Meu Deus, 2 ensaios. E é uma coisa assim, são arraiados, não sei o que. Gente, mas nós nem temos saia nessas coisas. Como é que a gente vai? Aí, pronto, tem 2 ensaios para preparar o que vai dançar. E hoje já não teve ensaio, então vai ter ensaio segunda e quarta para preparar o que vai ser dançado no sábado. Sim, 2 ensaios. Né? Então, tu imagina que eu preciso de agilidade, eu preciso que a pessoa já saiba, que ela Sim. estude em casa. Sim. E aí, pra pessoa estudar em casa, uma pessoa que trabalha, que faz isso, tem mãe, faz aquilo. Uhum. Como a realidade do Mineiro é muito diversa, mas a grande maioria ali tá estudando, trabalhando. Sim. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso que essa pessoa consiga decorar esses detalhes, que às vezes é o que, para um coreógrafo, assim, quando vai criar uma coisa para ser apresentada, é o que impacta, é o detalhe, é o detalhamento, que é aquilo que a gente mais perde tempo na hora de limpar uma coreografia. Sim. Que às vezes você aprende no vídeo, mas falta o detalhamento. Falta. Né? E a transcrição, ela ajuda a pessoa a aprender de fato com o detalhamento e vai até facilitar no trabalho da limpeza coreográfica. Ai, perfeito, então. Pois, Tá bom, a gente entendeu muito do teu tempo aqui, mas eu amei. Trouxe várias coisas, que anotou um monte de coisa. Já anotou bastante coisa. Ai, que ótimo. Eu vou mandar a planilhazinha dos figurinos e vou achar essa coreografia. Tá bom. Que eu anotei, pra vocês verem como é o babado. Trazer como exemplo, tá ótimo. Muito obrigada, viu, Cis? Muito Boa obrigada. noite. Boa noite. De nada, minha gente. Depois eu vou mandar um termo, porque tem que ter um termo de você assinar que a gente pode usar o que você disse pra gente, tá? De padronizado. Tá bom? Pode mandar. Viu? Tá bom. Pois beijo. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, Prazer. tchau. Tchau. Meu Deus. Nossa.